Boa noite, pessoal. Estamos regularizando aqui. Boa noite, doutor Humberto. Boa Boa noite, noite, boa doutor noite, pessoal. Bertone. Como está? Estamos aqui mais uma vez, né, nessa conversa jurídica aí da ATP, a ATP Entrevista. Hoje, nosso entrevistado é o professor doutor Humberto Lucena. Ele é professor de Direito do Trabalho da Universidade Uni do Rio Grande do Norte, é oficial de Justiça da Justiça do Trabalho. Satisfação, meu amigo, escritor de livros, né? Autor de livros, como um deles, A Função Concorrencial do Direito do Trabalho, inclusive sendo apresentado por ministro do TST. Meu amigo, satisfação enorme estar falando aqui com você, viu? Meu amigo doutor Bertone, permita-se lhe chamar. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, agradecer o convite aí à ATP, Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, esse estado que tem uma grande estima, já pertencia aos quadros do TRT da Sexta Região, nos anos de 2007 e 2008. Eu tenho certeza que a gente tem um assunto muito bacana para bater um papo hoje, trazer algumas reflexões, olhar para o futuro, né? Ver como é que o direito do trabalho, principalmente, se comporta e como é que a gente pode agir e reagir diante desse cenário que estamos envolvidos aí. E mandar um abraço para você, para sua família, meu dileto amigo e grande advogado aí da nossa bela cidade de Caruaru, né? Que Isso, meu amigo. em outros anos estaria estampida em festa agora, mas está tudo virtual por conta da pandemia. Pois é, meu amigo. Infelizmente, aí a gente ficou prejudicado com relação ao São João aí, tanto de Caruaru quanto de Campina Grande, enfim. Mas o pessoal está entrando, a gente tá aqui já, pessoal, estamos aí já tivemos 20 pessoas online, o pessoal vai entrando aí. Mas como a gente veio falar aqui de direito preventivo do trabalho, doutor Humberto, a gente tem algumas temáticas, algumas situações que seria interessante aí para o pessoal. Em primeiro lugar, saber desse planejamento trabalhista na empresa, né? Um uso integrado, é preciso um uso integrado de algumas medidas? A empresa ela deve ter um planejamento interno baseado com o seu RH, para que, quando advir reclamações trabalhistas, isso facilite o trabalho da defesa da empresa, facilite o ganho, até que ponto esse progresso aí no termo de uma reclamação trabalhista, até onde a organização, né, o planejamento trabalhista de uma empresa deveria interferir e poderia ajudar a empresa para não ter um passivo trabalhista que chega a grandes somas e com isso acarrete a quebra da empresa. Poderíamos já começar falando sobre isso, amigo. Perfeito. Bertone, vou chamá-lo assim, vou tirar a adjetivação aí de doutor, que eu sei que Fica à você é, vontade. mas vamos tratar aqui na intimidade. Bertone, é o seguinte, e já dá uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, advogados ou não aí, de Pernambuco e de fora desse estado maravilhoso. Veja só, o que eu percebo é que muitas vezes a atividade empresarial, a atividade produtiva, ela é muito planejada para algumas coisas e extremamente amadora para outras. Então, se fala em planejamento tributário, não é? Isso é muito comum lá entre os advogados tributaristas. Muito se fala em planejamento de marketing e publicidade com campanhas. Muito se fala em gestão comercial. Muito se fala em planejamento junto aos fornecedores e clientes. Mas quando se chega na área de gestão de pessoas, e aqui quando eu falo gestão de pessoas, não estou especificamente me referindo ao RH da empresa, que é
técnico que avaliza e avalia as carreiras dentro do negócio. Mas gestão de pessoas de ponto de vista técnico estaria voltado um pouco mais para o departamento pessoal, não é? Me parece que nesse cenário especificamente há uma informação muito solta e não sistematizada. É como se a relação trabalhista ela fosse muito mais próxima ali da afetividade, do afeiçoamento, e até em empresas mais organizadas a gente percebe esse certo descuido. Qual é o problema? É que o fato da empresa agir e reagir desta maneira não a isenta das consequências dos passivos econômicos ou reputacionais, conforme eu tenho mencionado aí nas nossas aulas e nos nossos cursos. E aí, o resultado nós já sabemos, é a morte anunciada, muitas condenações, autuações e assim sucessivamente. Portanto, eu defendo que, tal qual em outros setores da empresa, é necessário, ou outros campos de atividade econômica, é necessário ter um planejamento trabalhista. E esse planejamento, ele não se dá de forma isolada. Como assim? Existe uma dificuldade comunicativa, muitas vezes, entre o setor jurídico ou o advogado que é contratado para fazer assessoria jurídica da empresa, ou até mesmo para fazer a organização por certo período, que a advocacia chama de contrato de partido, não é? E o setor interno. Então, veja, diante de uma reclamatória, muitas vezes o advogado ele não sabe o que solicitar aos profissionais de departamento pessoal, porque ele não tem a noção do que é social, ele não tem a noção do que é uma DCTF Web, REINF, todas essas obrigações acessórias. Ele não sabe que tela, por exemplo, do E-Social poderia substituir uma prova de outra natureza documental, e, ao mesmo tempo, esse profissional que está dentro da empresa não tem a mínima noção para que vai servir aquele documento que o advogado não sabe exatamente qual é. Então, veja que quem é que sofre, no fim das contas, com isso tudo, é o cliente, que é a empresa. Então, setores que deveriam se comunicar e dialogar para ter um resultado positivo, eles acabam numa verdadeira torre de Babel. Advogados e profissionais do DP que têm um pouco mais de conhecimento de como é que funciona a engrenagem, tendem a ter um maior êxito. O que é que a gente percebe assim, no dia a dia, para encerrar essa primeira parte? É que muitos, estamos falando mais no campo das reclamatórias trabalhistas, né, já que é a atuação basicamente dos advogados, mas que poderiam atuar, por exemplo, numa ação anulatória de auto infracional perfeitamente. E isso serviria também. Quanto mais existe uma aproximação e integração desses setores, no sentido de fazer esse planejamento, que não é um planejamento de um dia, de um mês ou de um momento, é um planejamento tal qual a gente faz nas nossas variadas áreas da vida, né? A gente reclama que as pessoas estão endividadas porque elas não têm uma poupança de reserva ali, ou um dinheiro de reserva, mas por que a gente não exige um planejamento financeiro trabalhista das empresas também? E aí a gente está dentro de um momento de pandemia que eu tenho certeza, eu sou servidor da Justiça, trabalhei há quase 14 anos, eu já estou defendendo um termo chamado jurisdemia, que é justamente o inflacionamento de regras e de processos, regras trabalhistas, civis, consumeristas e de ações judiciais, num período pós-pandemia, e que já se começou, né? O TST já está fazendo esse monitoramento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é que o planejamento trabalhista ele é de extrema relevância. E você pode questionar, mas professor, eu advogo para reclamante. Então, esse conhecimento de planejamento trabalhista para você serve como forma de você montar suas teses no sentido de defender o seu cliente. Então, ele precisa ser feito, não é de um momento, de um mês ou de 2 meses, ele permanece no tempo. E o momento no qual nós estamos vivendo atualmente nos deixará um legado a título de experiência e aprendizado para quem quiser, porque quem não quiser aprender com isso também tem essa opção, não é? E o mundo do trabalho está se reinventando a um clique das nossas mãos e a um passo, menos de 1 metro dos nossos olhos, tá? Então, o primeiro ponto é que esse planejamento é fundamental, porque a gente faz em várias áreas da vida, a empresa já tem essa expertise em fazer em outras áreas, mas me parece que no campo trabalhista ainda é muito pueril, muito inicial.
Verdade, professor. Realmente é complicada essa questão, ainda é bem embrionária essa ideia do planejamento trabalhista, apesar de que na área tributária nós vemos falar de planejamento tributário, como você bem disse, há muito tempo. Né? Há muito tempo, advogados tributaristas falando de planejamento tributário, então por que não ter um planejamento trabalhista na empresa? E isso aí, claro, diminuiria até questão de custos de folha de pagamento, até a questão de quando se tiver reclamações trabalhistas, a empresa ter uma defesa eficiente para poder ter ganho de causa, né? Ou diminuir a conta, né? A verdade seria essa, e Verdade. ela não ter um passivo aí tão grande a ser pago. Pois bem, penso dessa forma também, creio nessa dificuldade também de alguns profissionais de não saber quais documentos pedir. Às vezes, profissionais que não entendem até onde vai o seu ônus da prova, né? Uhum. Ele não tem a ideia da distribuição do ônus da prova no processo e acaba tendo que não pedindo documentos essenciais à defesa da empresa, o que um planejamento trabalhista daria muito sentido a essa questão e um caráter preventivo com relação a isso aí. Bom, e essas informações, professor Humberto, meu amigo, né? De olho nessas informações, para até onde vai a segurança dessas informações? As empresas também deveriam ter detalhes, observar detalhes nas informações que elas recebem. Vemos aí a internet, todo mundo publicando, uma gama de informações, enfim, um bombardeio de informações que, por vezes, nós vemos que é equivocado. Sim. Então, até onde a empresa deve ter esse cuidado, né, para ter segurança nas informações de que recebe e esses detalhes dessas informações? Bertone, tem uma frase que eu gosto muito, que foi cunhada alguns anos atrás por um amigo meu, e ele dizia o seguinte: o celular tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A gente estava na faculdade ainda, e ele dizia o seguinte: a grande vantagem é que os meus pais me encontram em qualquer lugar, a qualquer hora. E a grande desvantagem é que os meus pais me encontram em qualquer lugar, a qualquer hora também. E a Pois é. gente poderia perfeitamente transportar esse raciocínio para o mundo informacional. A OMS cunhou um termo agora, no mês passado, chamado infodemia. O que é infodemia? Infodemia é o excesso de informações e muitas vezes quem está procurando informação não tem a certeza se essa informação é segura e idônea, justamente por não dedicar um pouco mais de tempo aí ou ser diligente quanto à fonte, não é? Então, o que acontece? Nós temos muita informação disponível na internet, muita informação, mas essa informação, por ter facilidade na transmissão, muitas vezes ela é proliferada de maneira equivocada. Eu vou dar um exemplo para você que está acontecendo neste exato momento. A MP 936 está com votação agendada para amanhã no Senado Federal, certo? Eu participo de muitos grupos de contadores, DP, RH, porque é um público que eu ministro cursos e área. Está uma verdadeira assim, explosão de informações. As pessoas já... Professor, é verdade que a MP foi prorrogada? O prazo agora é mais de 90 dias, então posso somar o prazo anterior com o atual? Veja, quando a MP está com relatório para ser apreciada no Congresso, juridicamente ela nem existe ainda, porque está em fase de apreciação. Mas a gente já vê muitos blogs, sites, Facebook informando que o governo vai prorrogar o prazo. Isso, do ponto de vista prático, né, operacional, de como nós estamos vivendo na era do para já, para ontem, na verdade, as pessoas não se dão nem ao trabalho, muitas vezes, de verificar se isso é verdade ou não. E quando eu falo às pessoas aqui, puxando para a nossa conversa, profissionais da empresa, os gestores, os próprios empreendedores, porque se informam por uma notícia que viram ou no jornal da noite ou em uma postagem no Instagram. E isso gera um efeito cascata, uma bola de neve de confusão, confusão informacional, né? E aí, Entendi. onde existe muita informação, existe muita confusão, a gente tem que separar o joio do trigo. O trabalho para desfazer a informação mal dada é infinitamente superior àquele de que dá uma informação bem dada. Então, quem está realmente comprometido com a boa informação, com a boa assessoria,
tem mais trabalho, muitas vezes desfazendo o que o seu cliente se informou de maneira equivocada do que efetivamente ensinando a fazer o certo. Então, a infodemia é uma crise de informação, é informação que se reproduz com virulência, né, para usar um termo bem próprio da época, e sem filtro e sem critério. Claro que a OMS, quando cunhou isso aí, estava falando sobre informações acerca da Covid-19, mas que na nossa área, de 18 de fevereiro para cá, a gente teve mais de 30 medidas provisórias, uma dezena de portarias, ofícios, instruções normativas, leis federais. Imagine você misturar isso tudo num momento de crise sanitária, de muita informação, de informação desencontrada, equivocada. E aí é que nasce justamente a questão da segurança da informação, né? Para o nosso assunto, para direito preventivo do trabalho. É que quem está cautelado, quem se previne, não se impacta por qualquer coisa. Não é isso? Verdade. A verdade, ela é libertadora. Então, quando você tem um conhecimento, não é qualquer vento de notícia jurídica, porque a gente tem as fofocas jurídicas. O povo acha que não, mas no mundo jurídico a gente tem as verdadeiras fofocas jurídicas mesmo. Fofoca jurídica. Não é? Tem as fofocas Verdade. jurídicas. E que afetam diretamente e frontalmente, muitas vezes, advogados experientes, né, que se deixam levar, não têm o cuidado de pesquisar assim sucessivamente. Então, o segundo ponto aí da nossa noite é a gente fixar a importância de se checar as fontes, né? De se procurar. Eu vejo que as pessoas muitas vezes não querem nem ler, nem mesmo ler uma medida provisória. A resposta está lá, expressa. Nem mesmo parar para sentar e verificar o básico. O básico, a gente na área do direito sabe que a interpretação mais rasa e superficial de todas é a literal, né? Literal. Mas às vezes nem isso. Infelizmente, Humberto, isso é verdade, tá? A gente encontra muita informação deturpada, principalmente quando nós da área trabalhista tínhamos aquela sensação de que hoje, será que eu vou dormir sem uma MP nova? Né? Verdade. Porque as MPs eram editadas, eram publicadas no Diário Oficial na madrugada, meia-noite. Então, essas MPs foram avalanches, né, de MP a começar aí da 927. Então, a gente teve aí uma avalanche de medidas e, claro, essa foi a que mais impactou, que foi quando prorrogou a vigência da 936, teve gente já caracterizando como sinônimo da prorrogação da suspensão da redução de jornada, que era os 60 ou os 90 dias, né? E que há um estudo, há uma votação, está pautado isso aí, pode até vir um decreto por aí, de aumentar isso aí, né? Aumentar os 90 dias e aumentar essa questão dos 60 dias, algo assim que ainda vai sair. Mas já houve essa ideia, porque confundiram a prorrogação da medida provisória da 936 com a questão da elasticidade do prazo, seja da suspensão, seja da redução de jornada e de salário. Né? Então, essa segurança das informações é de crucial importância para as empresas, inclusive também para advogados do reclamante, para que não ajuizem lides temerárias na Justiça do Trabalho. Sem dúvida. E, Bertone, se você me permite até fazer um adendo a esse comentário muito pertinente que você fez agora. Olha, na área jurídica, a gente já tem muitas dores de cabeça para tratar. Veja, nós estamos aí com uma MP 927 e uma 936 sendo votadas e apreciadas no Congresso Nacional. O que é que pode surgir daí? Ela pode ser convertida em lei, ela pode não ser convertida em lei, ela pode ser convertida parcialmente em lei, ela pode ser convertida parcialmente em lei e haver o que a gente chama, inclusive, de contrabando legislativo, que é você inserir outras matérias, como a gente está discutindo. O que é que a Câmara fez? A finada MP 905, que foi revogada pelo presidente da República, a Câmara pensou alguns dispositivos da MP 905, inseriu aí no texto relatorial da MP 936 e fez um verdadeiro caldo. Ou seja, durante o processo legislativo, nós já estamos enfrentando questionamentos sobre a constitucionalidade de uma possível lei futura, que é, em tese, o que já foi objeto de apreciação de um MP na mesma legislatura, não poderia ser objeto de outra apreciação e MP autônoma, né? Então já se questiona isso aí.
Então, nós já estamos discutindo uma possível inconstitucionalidade no processo legislativo, certo? Ou seja, a lei ela já pode nascer deficitária e com problemas. Então, isso por si só já é uma dor de cabeça enorme para resolver. Por quê? Porque nós teremos problemas aí também, além disso, de direito intertemporal. As relações que foram pactuadas no curso da MP 905, as relações que foram pactuadas no curso da MP 936, nesse período aí. Quem fez a suspensão lá em 2 de abril, de 60 dias, que acabou o prazo? Venceu agora, 2 de junho, né? E aí, Isso. entre 2 de junho em diante, será que essa nova lei vai poder retroagir? Então, nos bastidores do Congresso Nacional, já estão falando sobre isso. Então, esses são problemas de ordem jurídica, que muita gente nem sabe que existem. Então, já são problemas suficientes para a gente juntar com outros problemas fofocacionais, digamos assim, né? E assim, eu fico desesperado quando eu vejo postagens desse tipo, as pessoas perguntando, professor, é verdade que isso, gente? Calma, basta a cada dia o seu mal, como está escrito lá na Bíblia, um problema de cada vez. A gente é um leão por dia. Então, não adianta colocar o carro na frente dos bois. Eu sei que, de fato, as empresas, os empregadores estão desesperados, porque não há perspectiva de retorno, não sabem muitas vezes o que fazer. Mas, voltando aqui ao nosso tema, quem tem ou atentou e já começou a fazer um planejamento trabalhista, que eu divido em 3 fases, é o planejamento trabalhista individual, coletivo e de crise, está, pelo menos, respirando. Talvez com a ajuda de aparelhos, sim, mas enquanto houver vida, há esperança, né? Então, isso é fundamental que assim, a gente não crie uma outra crise dentro da crise. Já não basta a crise política dentro de uma crise sanitária. Então, criar uma crise empresarial, contábil, jurídica, dentro de uma crise política, dentro de uma crise sanitária, eu acho que não dá para escapar muito disso aí. É verdade, é verdade. Deixa eu só registrar aqui, né, pessoal, o meu abraço, minha satisfação e atenção aí para o amigo Leonardo Camelo, né, advogado trabalhista, né, um dos líderes aí, diretores da ATP, meu amigo Eduardo Cardoso, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui de Caruaru, Simone Teixeira, advogada trabalhista, aí líder aí também uma das diretoras da ATP, meu amigo João Galamba, que está aqui conosco também, um dos diretores da ATP, Yuri Herculano, que mesmo sendo advogado criminalista, está aqui nos acompanhando, tá certo? E um abraço, Yuri. Obrigado pela atenção. Humberto, eu entendo isso, e assim, esse contrabando legislativo a gente já viu há um tempinho aí atrás, quando a gente viu dispositivos na lei do trabalho temporário, dispositivos de terceirização. Quando foi tratado da quarteirização e tal, poderia terceirizar a atividade fim, aquela coisa toda, nós já tivemos um contrabando ali, em legislação de terceirização em uma lei de trabalho temporário. Né? Isso aí foi já... Nós tivemos um agora, Bertone, que foi o artigo, salvo engano, 36 da MP 927, que tratava sobre acidente de trabalho, nexo de causalidade, regra previdenciária dentro do MP previdenciária trabalhista, né? Então, é difícil. Humberto, agora com relação ao direito preventivo do trabalho no tempo de crise, como bem especificado por você aí nos 3 setores, né? 3 subsetores aí da questão em direito preventivo do trabalho. Muito se dizia que a reforma trabalhista veio para inviabilizar a questão do trabalho dos sindicatos ao ter colocado a contribuição sindical de forma facultativa, né? E aí, muitos sindicatos têm a prática hoje em dia de que, sendo filiado, você não é obrigado, evidentemente, lógico, a pagar a contribuição sindical, mas o trabalhador que não paga a contribuição sindical, ele não teria como ter direito aos benefícios advindos da negociação coletiva, né? Então, ficou na cabeça do sindicato, ora, se você não paga a contribuição sindical, você não tem como usufruir dos benefícios advindos da negociação coletiva. Mas aí, quando a gente entra numa crise sanitária, né, como essa, e fragilizando as relações de trabalho, nós vemos também um papel importante, aí outros estudiosos já vieram a falar. Aí teve aquele problema da liminar concedida por Ricardo Lewandowski, que ficou aquela história.
precisa ou não da chancela do sindicato, que aí botou a importância do sindicato, então fez nascer novamente a importância do sindicato e, por vezes, esquecida no advento da reforma trabalhista, ou com a intenção de esquecer, né? Nós não podemos esquecer disso, mas aí a questão das medidas provisórias, de mencionar os sindicatos em tempo de pandemia, isso traz para a gente a questão do papel importante do sindicato nesse direito preventivo do trabalho na sua modalidade de crise. Então, temas como fiscalização, assistência desses sindicatos, seria interessante nesse tempo de crise, mesmo para os não filiados, numa forma de impressionar os empregados, seja sindicato dos empregados ou um sindicato patronal, de ver as dificuldades do empresariado e chegar junto também para enfrentamento dessa crise? Perfeito. Os sindicatos, eles têm um ativismo e protagonismo constitucional. É sempre bom que a gente registre isso. Eles não são uma cereja decorativa. Eu sei que existe um problema aí convivencial e relacional muito evidente, às vezes, entre o empregador, a empresa, os sindicatos dos trabalhadores, que é o sindicato profissional, e até mesmo com o sindicato patronal. Mas, Bertone, como tudo nessa vida, a gente não só convive com quem gosta ou quem ama, não é? A gente não só faz aquilo que quer. A vida em sociedade, ela reclama e ela demanda que a gente precise conviver com pessoas físicas ou jurídicas que nem sempre estão na mesma linha de sintonia. E eu vejo que hoje existe aí uma série de ensinamentos, de mentores, coaches, enfim, uma hora eu não sei se isso é mais religião, se é psicologia ou charlatanismo, a depender da situação. E eu vejo que essas pessoas, elas divulgam muito essa questão da paz, da esperança, da convivência, de você superar. E eu fico analisando, mas por que a gente não pode falar isso para as empresas? Veja, a atividade produtiva, historicamente, ela tem um interesse contraposto à atividade dos trabalhadores. E aqui estou falando de sindicato dos trabalhadores profissional. Um é de enxugar custos e ter máximo de eficiência, baseado nos ditames da Constituição, artigo 170, está lá autorizando isso. E a outra é de reduzir ao máximo o trabalho com o máximo de salário. As marchas francesas para redução de jornada de trabalho estão aí para denunciarem isso. Agora, o que acontece? É que quando a gente vai analisar a legislação de 2017 para cá, boa parte do ganho de competitividade das empresas só será operacionalizável se elas recorrerem à negociação coletiva, previstas lá no artigo 611-A, 611-B e 620 da CLT, que prevê que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre a convenção. E a palavra sempre em direito é muito perigosa e por isso mesmo ela é rara, não é? Porque isso significa um absolutismo de oportunidades e situações. Mas está lá. Não vamos entrar aqui, não vamos entrar nas discussões sobre constitucionalidade nem convencionalidade desses dispositivos. Então, é como se a gente apresentasse uma pessoa, olha, a sua salvação está ali, mas você precisa passar por aquela porteira, não é? Aquela porteira. E aí, o cidadão, por ter medo de pular a porteira, ele diz, não, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto e me sufocar. Então, veja, que quando você vai analisar a jurisprudência do TST, nós temos uma série de flexibilizações dentro da legalidade que só são permitidas com a atuação sindical. E aí eu não gostaria de fazer nenhum tipo de maniqueísmo aqui, de quem é bom, quem é mal, porque eu acho que o caráter não escolhe o lado da mesa, não é? E o que a gente tem a aprender disso aí? É que, muitas vezes, utilizando, por exemplo, um argumento aí da teoria dos jogos lá, de John Nash, o equilíbrio de Nash, muitas vezes nós precisamos tomar decisões que não são as melhores decisões individuais, mas que haverá um ganho coletivo. E quando eu estou falando do ganho coletivo aqui, é ganho para a empresa, ganho para a atividade sindical, ganho para os trabalhadores, ganho de competitividade. Portanto, a gente não podemos esquecer que desde 2017, esse sindicato, que se alimentava basicamente da contribuição sindical, ele foi quase que equiparado a uma empresa, porque agora ele tem que conquistar os seus clientes, não é?
ele tem que persuadir que o seu produto, que o seu serviço é fundamental. O professor, mas tem status constitucional. Mas veja que tudo que foi feito, o Brasil já foi denunciado junto à OIT e não houve posição no sentido que nós violamos as convenções de 87 e 98. Trazendo para o nosso contexto, o que é que aconteceu? Tão logo o ministro Lewandowski ele concedeu aquela liminar, eu recebi relatos de todo o país. Eu tenho alunos de todo o Brasil. Inclusive, tem gente aqui assistindo a nossa live. Professor, o sindicato já ligou aqui para a empresa dizendo que vai cobrar tanto pelo acordo coletivo, pela homologação e tal. É como se estivessem respirando por aparelhos desde 2017 até agora. Tiveram... Na medicina, se diz que antes do falecimento, o paciente tem uma considerável melhora. E isso muitas vezes engana a família. Já está provado cientificamente. Então, teve essa considerável melhora, e essa considerável melhora no mundo do trabalho foi a possibilidade de mostrar serviços para a categoria, porque a Constituição estabelece que o sindicato representa administrativa e judicialmente os integrantes da categoria, não são os filiados. Portanto, é um conceito muito mais amplo. Nosso modelo não é um modelo finlandês, por exemplo, que prestigia apenas os filiados. É da categoria. Então, tiveram uma grande oportunidade de demonstrar esse trabalho. E se você vê hoje em dia, quando você vai estudar marketing digital, o que a turma fala? Você precisa dar conteúdo gratuito para atrair o seu cliente e ele provar ali do seu serviço, né? Ora, se a atividade sindical está quase equiparada a uma atividade comercial, empresarial, de convencer o trabalhador. Porque o que é que existe no Brasil? Estou falando de trabalhador, mas se aplica perfeitamente às empresas. Existe uma grave crise de identificação da empresa junto com o sindicato patronal e do trabalhador junto ao sindicato profissional. É uma verdadeira alienação. Ele não se sente parte daquilo ali. E não se sente por boas razões. Por boas razões. Só 17% dos trabalhadores brasileiros são filiados a algum sindicato. Esses 17% decidem as convenções e acordos coletivos em nome dos 100% dos trabalhadores, né? Isso parece muito com alguma coisa que a gente vê ali em Brasília, que uma minoria decide em nome de uma maioria. Então, eu penso que essas entidades tiveram uma grande oportunidade de mostrar, olha, em que pese termos perdido 97% da nossa receita em 2017, estamos aqui para demonstrar que estamos por você, fiscalizar empresas. Porque sabe o que está acontecendo, Bertone? Muita empresa que teve até ganho de caixa nesse período, por isso que eu digo que não existe bom e mal nessa história, está fazendo aí redução de jornada, suspensão de contrato, entendeu? De 70%. Olha como é que a empresa está contratando gente e está suspendendo o contrato. Está suspendendo para fraudar, porque suspende, mas exige o trabalho, entendeu? Sim. Então, o sindicato tem esse papel fiscalizador e não apenas de chegar, olha, você vai pagar aí tanto e a gente só faz homologação se pagar tanto. Nenhuma empresa apresenta o seu preço antes de apresentar o seu produto. Nenhuma. Por que seria diferente com algo em relação às atividades sindicais? Então, não dá para se esperar que o trabalhador tenha um download, uma manifestação espiritual de aceitação sindical e que as empresas, porque efetivamente o mercado de trabalho, o sistema capitalismo no qual nós estamos inseridos, ele não tem lugar para isso, certo? Essa ideia da luta de enfrentamento de fato de classe, esse enfrentamento de classe dá num outro patamar hoje. A gente vive no mundo digital. Cadê os sindicatos no Instagram? Né? Cadê? Nós vemos aqui lives todos os dias. Temos, claro, eu não quero cometer o risco da generalização. Eu, inclusive, sou professor de ministro curso em vários sindicatos. Mas a gente está falando do cenário aqui, sem nenhum tom de florear a situação. Nem de apontar A ou B. Não, mas... a verdade, assim, eu acredito, né, com suas palavras e as informações, é que deve ser instigado, deve ser provocado os sindicatos de sair da zona de conforto para procurar a demonstração da sua importância perante os seus filiados ou não. Filiados ou não. Ele deve mostrar, pela sua fala, a sua importância na vida do trabalhador, na vida da empresa, no âmbito de uma negociação coletiva. A negociação coletiva, ela não existe assim por existir, porque nós temos a CLT, uma legislação federal, uma consolidação, né,
das leis do trabalho, mas nós temos a negociação coletiva justamente para o quê? Setoriar o direito do trabalho, né? Setoriar o direito do trabalho. A realidade das regiões, elas distinguem entre si. Então, a negociação coletiva vai tratar com mais especificidade aquilo ali, né? Aquele direito, aquelas vantagens, aquela situação do trabalhador dentro da sua realidade de empresa, dentro da sua realidade de vida e realidade profissional. O que a CLT sozinha não consegue enxergar, porque a gente sabe o nosso país ele tem diferenças aí de questão de regiões. Então, essa importância é muito grande com relação a isso. Eu queria registrar também aqui, professor Humberto, Max, presidente da ATP, certo? Sempre advogado de sindicatos também, muito atuante aí no Recife. Doutora Lúcia Cardoso, vice-presidente da OAB de Caruaru, está nos assistindo aqui. Doutor Bruno Bacelar também nos assistindo, advogado trabalhista aqui na cidade de Caruaru. E todo o pessoal aí que vem nos assistir, já vi aluno, Oswaldo, né, meu aluno também, já vi aluno também aqui nos assistindo, e o pessoal se inteirando, né, dessas situações, desse tema aqui, dessa nossa situação atual, e que também nos provoca aí a afunilar mais o nosso estudo. Um abraço também, né, a Kilze, né, Kilze está nos assistindo também, professora Kilze, irmã do professor Humberto, está nos assistindo aí, professora de Direito Processual do Trabalho. No final da live vamos falar também de um curso que o professor Humberto está oferecendo. Mas, professor Humberto, teria uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Com relação a essa pandemia, essa crise, do ponto de vista laboral, do ponto de vista do direito do trabalho, o que é que a pandemia pôde ensinar para as empresas e para os trabalhadores? Bom, Seria momento de dar as mãos? Seria momento de estabelecer uma interpretação? Por quê? Eu tenho essa concepção, como advogado de empresa e também advogado de reclamante, de que o ajuizamento de uma reclamatória trabalhista muitas vezes está apenas no trato. A isso. empresa que não trata bem o funcionário, né? E que chegou no momento onde nada mais certo das partes darem as mãos para poder caminhar junto, porque não existe empresa sem funcionários e não existe funcionário sem empresas. Então, é tipo um casamento, sim, onde uma pessoa está ali 8 horas do seu dia trabalhando com aquele empregador e que muitas vezes a pessoa ajuiza uma reclamação trabalhista no sentido de quê? Trato. Ele não era bem tratado na empresa. Então, com relação a essa pandemia, ela pode nos ensinar, tanto para a empresa quanto o empregado, essa situação? Perfeito. Eu costumo comparar, Bertone, um processo trabalhista a um processo de divórcio. Quem já foi a uma audiência trabalhista e já foi a uma ação na Justiça Estadual de Divórcio vai identificar muitos pontos em comum, ou seja, às vezes, e não raro, um excesso de sentimentalismo naquela ação. Sentimentos como injustiça, raiva, ingratidão, vingança, enfim. No campo específico do direito do trabalho, por isso que quem atua e milita nessa área não pode trazer os pressupostos lá clássicos apenas do direito civil, porque se dará muito mal, porque o processo trabalhista, ele trata de uma centralidade na nossa vida, na nossa Constituição, que é a centralidade do trabalho. A relação trabalhista ela é convivencial, né? Como você bem pontuou aí, se a gente se estranha com um pai, mãe, irmão, que vive, que é do nosso sangue, muitas vezes não é do sangue, mas é família. Imagine com um estranho que eu digo que não é familiar, que a gente convive 8, 9, 10 horas por dia, 10 anos, 5 anos, 7 anos, 20 anos, e que tem interesses econômicos contrapostos, a princípio, com o seu empregador. Então, você já sabe que aquele cidadão tem lá no seu profundo e íntimo ser um interesse econômico que é naturalmente contraposto da empresa. Por mais que se tente encontrar nomes gourmets para isso aí, né? Vestir a camisa da empresa, não dá para vestir a camisa se a empresa não fornece a camisa da empresa, né? Não dá para que o empregado beba dos princípios valorativos empresariais, quando, na verdade, a empresa esquece que ele é o primeiro consumidor e trata muito bem o consumidor, mas tem uma mente escravista e superexploradora com ele.
que é aí, em tese, por muitos chamados de colaborador, e que eu tenho muita reticência a esse termo, porque a palavra colaborar vem de colaborar e trabalhar ao lado, enquanto a relação empregatícia é verticalizada, subordinada, é subordinária, debaixo da ordem. Então, isso é algo, muitas vezes, assim, oculto. Mas vamos adiante. Então, o que é que nós podemos aprender desse momento aqui da pandemia? Primeiro de tudo, quem sabe fazer gestão de crise vai ter o mínimo de danos. A jurisdemia que eu falei, ou jusdemia, que eu falei no início da nossa conversa, ela vai no mínimo até 2022, que é o prazo prescricional bienal. Então, ainda que a gente acabasse a pandemia Covid-19 hoje, a Justiça do Trabalho vai senti-la no mínimo até 2022. Porque existe uma litigância represada e reprimida. A gente estamos aproximadamente com 40 mil reclamatórios trabalhistas, o dado atualizado de hoje, e já passamos de 2 bilhões de reais, os valores da causa, somando apenas sobre Covid, porque o mundo continua, aviso prévio, enfim, só Covid-19, tá? Então, e isso porque os escritórios não estão funcionando, os trabalhadores não podem sair de casa, o transporte público está reduzido, a vida não está normal. Quando nós voltarmos à normalidade, aí nós teremos uma espécie de rompimento do dique em termos de processos judiciais. Gente, as empresas, os advogados, os servidores, os juízes vão presenciar fenômenos que eles nunca viram, provavelmente, em toda a sua vida profissional. E aí é que entra o aprendizado. O aprendizado é como é que a empresa, o empregador, pode minimizar esses danos? Ele pode minimizar com planejamento. Porque tudo que a empresa faz hoje, com MP 936, 927, 944, não é? A lei, as leis previdenciárias, os regulamentos, cada ação, cada decisão, ela tem um risco escondido ali. Como tudo nessa vida. Quando você decide sair de casa, você corre o risco de ser assaltado na esquina e sofrer um atropelamento. Humberto, isso é muito pessimista, mas é a vida como ela é. Dizendo, parafraseando aqui, Nelson Rodrigues, né? Então, o planejamento, ele veio para ensinar quem quer ser ensinado, quem é ensinável, as empresas, os advogados. Se você, por exemplo, os colegas advogados não tiverem planejamento, terão problemas no ajuizamento, na instrução de ações em período futuro, com as teses, porque está todo mundo analisando o cenário ainda, né? O termômetro judicial ainda não demonstra a realidade. Por exemplo, agora em maio, quando a gente vai analisar a litigância, que está sendo monitorada pelo TST, nós estamos começando a sentir os efeitos, na perspectiva processual, das decisões que as empresas tomaram em fevereiro, em março. Então, caiu em junho. Mas por que caiu em junho, professor? Porque em junho nós estamos sentindo as decisões da MP 927 e 936, que foram março e abril. Então, o que estava, aquelas dispensas em massa, fato do príncipe, força do maior, aquelas sandices jurídicas, teses assim, apressadas, sem nenhum estudo, né? Nós tivemos 600 mil empresas fecharam aí. Isso agora foi reprimido por um tempo, porque se nós não tivermos medidas próximas, vai subir de novo. Lembrando que se apresenta para o futuro. Então, esse planejamento, ele envolve integração entre o empregado individualmente, considerar o contrato de trabalho com os sindicatos. Sabe por quê, Bertone? A gente falou isso dos sindicatos anteriormente, mas nenhum país com legislação trabalhista avançada do mundo, nenhum país com mercado de trabalho equilibrado, desenvolvido, todos eles, na verdade, têm sindicalismo forte. Todos eles. O Brasil é um modelo de legislação heterônoma, privatística, subordinada. O que é isso? Prevalência da lei com um pequeno espaço de atuação sindical. Você vai aos Estados Unidos, Inglaterra, o modelo é diferente. Mas existe uma história, um caminhar para se chegar até isso. Uma mudança cultural, não é? Uma mudança de educação, uma mudança da perspectiva do trabalho, de se enxergar o trabalho como o patrimônio, a propriedade como fruto do trabalho. O grande desafio do Brasil não é mudar a legislação, é mudar a mente das pessoas. Isso, mente de advogado, de juiz, Ministério Público, de empresário, de empregado. Tem muito empregado com a mente escravista ainda. Não é? Sem dúvida. Com a mente sem escravista. dúvida. A gente fala, isso é coisa de empresa. Não é. Existe muito trabalhador com a mentalidade de escravo. Porque as pessoas acham que escravo
é aquele que não pode ir e vir. O primeiro conceito de escravo, inclusive de trabalho em condições análogas a de escravo, é pessoa sendo tratada como coisa. Então, a autopermissividade de ser tratado como coisa é um resquício de mentalidade escravista. Então, o aprendizado é planejamento, integração das medidas, fazer o que se chama na administração de sala de guerra. As empresas elas estão vivendo assim meio... deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Como diria a música. Não, momentos de crise precisam de comissões de gestão de crise. Coloca o advogado, coloca o chefe de recursos humanos, o pessoal do DP, o dono da empresa, e todo dia ou toda semana reunião, planejamento para 30 dias, 60, 90, 120. Porque se tudo isso acabar, o que será? E aí? Pois é. Né? Quem se planeja não pensa só até o final do mês, né? Não, sem dúvida. E o planejamento, ele deve vir anual e todo ano, né? Anual e todo ano, porque aí a gente teria essas medidas efetivas com relação a isso aí. Amiga, eu acho que seria isso, né? A nossa temática de hoje. Meu muito obrigado, né, por essa participação aí, por promover aí. Meu agradecimento também à ATP, na pessoa de Maximiano Maciel, Leonardo Camelo, por ter esse canal. Já tiveram diversos entrevistados, Humberto, com relação a diversos temas, né, diante dessa pandemia, processo de trabalho, direito coletivo, enfim, todos esses pautados numa maior instrução da advocacia. Então, é muito louvável a atitude da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, no sentido de brindar todos os seguidores, a classe, enfim, com essas lives, né, para a gente falar de temas atuais, temas contemporâneos, para que a gente possa melhorar a cada dia mais, né? Eu queria deixar aqui o meu agradecimento também, né, ao pessoal também da OAB, que deu um suporte aqui na divulgação, deu um suporte na divulgação, o pessoal da OAB Caruaru aqui, na pessoa da vice-presidente doutora Lúcia Cardoso, e dizer, pessoal, que professor Humberto, certo, está com um dos diversos, então sigam aí, doutor Humberto, ele tem vários cursos voltados aí para a área de RH, para a área de empresa, para a área de advocacia. Então, assim, é muito importante aí. Ele sempre não para, a verdade é essa, né? Não para, sempre está ali. E ele está agora com um curso com a sua irmã, né? A irmã dele, doutora Kilze Prata, falando sobre a ação judicial trabalhista e defesa patronal, aspectos práticos para departamento pessoal, que é sábado agora, não é, né, Humberto? Sábado Isso, próximo? Bertone. Sábado agora, das 9h30 da manhã, dia 20 de junho, até as 18 horas, eu e a doutora Kilze, estou trazendo a família para trabalhar comigo agora. Doutora Kilze, que é advogada militante aí na Justiça do Trabalho, aqui no TRT 21, defendendo tanto reclamantes quanto empresas, e professora de Direito Processual do Trabalho, sou professor de Direito Material, ela de Processo. Então, a gente vai fazer um curso com foco aí, um foco muito prático, com dicas práticas sobre gestão documental de provas. Então, o curso ele é dividido em 10 tópicos, ele começa do conflito na empresa e só para na execução, considerando se a empresa for condenada, né? E, claro, ele tem um foco mais empresarial para o pessoal do departamento pessoal, contador, RH, ADP, mas nada impede que um advogado de empresa ou até mesmo um advogado de reclamante seja nosso aluno, porque a gente vai trazer justamente, explicar para esse profissional qual é a importância da prova, a prova que ele tem a informação bruta, técnica, às vezes é uma tela do E-Social, e nós do direito não temos o conhecimento operacional. Então, nós vamos trazer o conhecimento jurídico para que ele saiba como fazer a gestão da prova, que provas coletar, que dossiê fazer, e trazer temas como redes sociais, monitoramento, prova testemunhal, aí o que pode acontecer na fase de recursos, na fase de execução patrimonial, as possibilidades de pagamento da dívida, enfim. É um curso jurídico, sem juridiquês, mas de cunho muito prático e que está todo mundo convidado a participar aí do próximo sábado. O ideal seria que o DP assistisse junto com o jurídico, mas se a gente não puder colocar os dois, a gente coloca quem estiver disposto a ir, né?
E temos outros Beleza. cursos, inclusive o Direito Preventivo e Trabalho, que vai ser lançado agora em julho. Voltou, pronto. Deu uma cortadinha aqui, mas voltou. Acho que é por conta que a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Acho que temos aí uns 5 minutinhos, acho que menos ainda. Mas fique à vontade, professor Humberto, para a sua mensagem final. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer aqui enormemente a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, na pessoa do doutor Marcelo, enfim, da sua presidência, na sua pessoa, Bertone, e mandar um abraço a toda essa categoria que eu tenho muito estima, atividade essencial à justiça. Eu penso que nós estamos passando por um momento de qualificação, sem nenhum demérito e nenhum desprezo, mas de elevação da qualidade da advocacia desde 2017. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Tem muita coisa ocorrendo aí no âmbito jurisprudencial que vai exigir estudo, vai exigir cautela. O processo judicial, ele é um jogo, né? E é um jogo não cooperativo, portanto, de uma lógica vencedor-perdedor, mas que pode ter uma lógica ganhador-ganhador. É um momento, me parece, que de desenvolver as habilidades negociadoras, porque de nada adianta no futuro ganhar e não levar. De números e de sentenças, a Justiça do Trabalho está assoberbada. De fato, quando eu atuo muito em execução trabalhista, a gente sabe que o que vale, de fato, é o crédito chegando às mãos do empregado e a empresa pagando aquilo que ela tem que pagar, nem a mais, nem a menos, né? E eu espero que nós saiamos todos vivos e melhores dessa situação. Mandar mais uma vez um grande abraço a esse povo pernambucano que nos impressiona pelo amor à sua terra e pela sua cultura. E, claro, como bom campinense que sou, né? O São João é melhor em Campina Grande que em Caruaru, viu, amigo? Doutor Humberto, né? Humberto, para quem não sabe, mora em Natal, mas é natural de Campina Grande, não é isso? É natural de Campina Grande, e ele tem essa rixa aí com o Caruaru, mas apesar de já ter vindo aqui, ter conhecido o São João de Caruaru... É só em junho, é só em junho. Ter conhecido o São João de Caruaru. Muito obrigado, tá, meu amigo? Para mim não poderia ter sido pessoa melhor lhe entrevistar, um amigo que a gente divide, né? A mesma área de atuação que é no direito do trabalho, como professor de direito do trabalho e professor de processo de trabalho, e compartilhar essas experiências com você foi muito gratificante, tá certo? Esperamos uma próxima, se Deus quiser, o mais breve possível, né? Vamos às ordens. E convidar o pessoal para me seguir aí no Instagram, Humberto Lucena, só seguir lá. Sigam o pessoal, sigam o Humberto, que ele é produtivo até nas redes sociais, tá certo? Com vários cursos, com várias temáticas e com várias dicas, tá bom? Vocês não vão se arrepender de segui-lo, não. Humberto, boa noite. Tá? Boa noite também. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Que Deus nos abençoe aí, que a gente saia mais fortes dessa e com saúde, né? Amém. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.